Hoje viemos ao Teatro Dragão do Mar para conferir o espetáculo Rara, do grupo No Barraco da Constância Tem. Vem conferir com a gente. Hoje estou aqui com o grupo No Barraco da Constância Tem e eu queria saber de vocês qual a expectativa de estar estreando novamente depois de 7 anos. Nossa, uma alegria muito grande, inclusive porque a gente está no teatro, que a gente apresentou esse trabalho a primeira vez, né? Em 2017, em maio de 2017, a gente estava aqui, estreando esse trabalho. E é um prazer voltar aqui a casa, entender que esse trabalho tem sobrevivido esse tempo todo, inclusive a pandemia, né? Tem sido assim, um prazer muito grande estar aqui. Nossa expectativa é que seja muito legal e que venha muita gente. Qual foi a sua inspiração para ser ator? Você teve alguma vocação? É algo de sempre? Eu danço há mais de 12 anos, 14, 15 anos. Eu iniciei os meus estudos em dança cênica em 2006 e desde lá para cá eu venho traçando, né, enfim, essa trajetória no campo da dança, no campo do teatro. Desde 2013 eu faço parte do coletivo no Barraco da Constância Tem e de 2013 para cá dentro do grupo, né, onde dentro do grupo nós podemos transversalizamos linguagens, né, e temos contato com a linguagem da dança, com a linguagem do teatro, mas não só essas linguagens, também desenvolvemos trabalhos no campo das artes visuais, do audiovisual, e a gente fala muito dentro do grupo que a gente é movido pelo desejo de um assunto que vem a surgir e que a gente começa a trabalhar nele e posteriormente que a gente vai identificar se aquilo dali vai dar a ver um trabalho de teatro, se vai dar a ver um trabalho de dança, né? A perspectiva da linguagem, ela vem posteriormente, né? A gente inicia um trabalho anterior de um desejo ali do que a gente está querendo falar naquele momento, das pessoas que estão no grupo e que querem conjuntamente, né, se juntar para fazer um trabalho junto. Às vezes são trabalhos que dançam duas pessoas, como esse, que vocês vão poder ver algumas imagens, que se chama Rara, que estão duas pessoas em cena. Outras vezes são trabalhos que tem mais pessoas em cena. Enfim, isso também depende do momento que o grupo tá, e como que a gente está querendo colocar isso para uma audiência, né, para uma plateia. Agora sobre um pouco do grupo. Como foi que ele surgiu? O grupo, se o Honório quiser me complementar também, o grupo surgiu em 2012. É, Inicialmente ele foi criado pelo Honório Félix, né? Ele é o fundador do grupo em 2012 junto com a Tayana Tavares, que também é um artista da cidade. E uma semana depois, 2 semanas depois, entra uma pessoa que faz parte também, que está junto com a gente nessa caminhada, que se chama Ariel Volkova. Eu entro um ano depois, né? E no finalzinho de 2013. E nós passamos muito tempo, né, nessa formação, até mais ou menos o ano de 2017. Né? E, inclusive, esse trabalho marca um pouco, quando ele estava estreando, inclusive, estarmos nós dois em cena foi um pouco uma em um outro momento que a gente, uma porta, né, um período que nós estávamos encerrando e um outro período que nós estávamos iniciando. E de 2017 para cá passamos por pandemia, outras pessoas entraram no coletivo e compuseram outros trabalhos. E aí, inclusive agora a gente estava conversando que a gente está inaugurando um terceiro momento, né? Agora que a gente brinca, mas que uma brincadeira com fundo de verdade, que o grupo funciona muito de 6 em 6 anos, né? Então a gente está nesses ciclos, passamos de 6 anos de 2012 a 2018, iniciamos um segundo momento de 2018 a 2024. Nesse ano de 2024, agora com 12 anos, estamos dando início a esse terceiro momento desses talvez 6 anos, né? Agora sobre o espetáculo. Como foi o processo de criação dele? O processo de criação dele, ele se deu na universidade, primeiramente, né? É, eles, existe um trabalho anterior a esse, chamado New General Catalog, que meio que deu suporte para a criação desse. Foi através desse trabalho que a gente pensou um projeto que mandou para o Klaus Viana, um prêmio da Funarte, que existia e voltou a existir, mas foi o último que teve, então, desde então, que a gente ganhou em 2015 com esse trabalho. E aí esse trabalho ele surge muito a partir do processo de pensar no o processo de nomeação das coisas. Como é que as coisas, como é que determinada coisa ganha determinado nome, determinado sentido. Como é que é esse processo de significado e significante.
E como é essa atividade, né? Geralmente assim, né? Que a gente entende como humana, de dar nome às coisas, classificar elas dentro de determinados moldes, aproximar determinados objetos de um tipo, de outro, classificar, nomear. Então o processo vem a partir um pouco disso. E aí ele flerta com a ficção científica, justamente por pensar o que é esse corpo celeste não descoberto ainda, que a gente ainda não sabe, como é que a gente se lida com o não sabido. E aí o processo de criação dele vai muito no sentido de aproximar paradoxos, coisas que aparentemente não teriam como se aproximar, como é que a gente aproxima esses paradoxos, e ver que outro nome a gente pode dar para aquela coisa que não é conhecida. É basicamente isso, assim, a brincadeira é essa. O trabalho vem muito nesse sentido da experimentação, né? Existe uma argumentação anterior, mas o trabalho surge muito na sala de ensaio daquilo que a gente vai experimentando e brincando com ele. E quais foram os maiores desafios desse processo? É carregar esse trambolho enorme, que é uma pirâmide. É um desafio enorme saber onde guarda, saber como ensaia, ter um espaço para trabalhar. Isso é um desafio que é o tempo todo a gente tá tentando vencer, assim, né? De vez em quando a gente consegue uma coisa, tem um espaço para ensaiar, depois não tem mais, depois tem que mudar. Daqui a pouco, circular com o trabalho também é difícil, viajar com esse trabalho é difícil. A gente também estreou ele no momento em que as oportunidades de circulação foram muito cortadas, assim, né? Foi um momento ali que a política nacional, que era o que mais, digamos assim, incentivava esse tipo de circulação nacional, começou a não ter mais esse tipo de investimento. Então, acho que um dos maiores desafios foi sobreviver com o trabalho, tem sido esse, né? E que bom que a gente conseguiu viver esses 7 anos com ele, tá vivendo ainda com ele. E como que você acha, assim, quais são as suas expectativas do público reagir com esse tema tão futurista, né, de ficção científica? Eu acho que ele tem que pegar a viagem, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que acho que a brincadeira é a gente tentar entender esse compartilhamento aí da viagem que foi nossa e que a gente quer partilhar um pouco com o público. E aí é um caminho que é inconcluso, no sentido de que o trabalho está fechado, ele é um trabalho né, terminado em si, mas ele aponta vários caminhos e quem vai preenchendo essas lacunas de entendimento e de compreensão é o público. E eu acho que a expectativa é que ele brinque, entenda que isso aqui é um brinquedo e que ele pode se relacionar com esse brinquedo a partir das interpretações dele. Foi a sua experiência pessoal durante os ensaios e as apresentações do Rara? Partindo um pouco disso que o Honório trouxe, tem um ponto no trabalho que ele fala sobre essa ideia da formação da cultura, de como as pessoas identificam, olham um objeto e como que elas recepcionam esse objeto, né? Será que todo mundo vê o mesmo objeto e o mesmo significado para aquela determinada coisa da mesma maneira no mundo todo? E a partir disso, nós fomos tendo retorno ao apresentar o espetáculo do público no sentido de entender que cada indivíduo que está ali assistindo ele tem uma subjetividade. Então, por exemplo, quando a gente traz uma quantidade de imagens, objetos e sensações e a gente dá isso para uma audiência, nunca coube a nós lançar um único só modo de falar sobre aquilo que a gente está apresentando, né? Então, a partir disso, quando nós temos um retorno do público, que o público faz uma pessoa só faz uma determinada ligação e uma segunda pessoa faz uma outra ligação completamente diferente, nós começamos a entender de fato por onde o trabalho ele começou a se formatar, né? Tanto no teatro quanto na dança a gente fala muito que quando a gente estreia um trabalho, ele não tá pronto por si só na estreia, né? Ele precisa de um tempo, ele precisa ser maturado, ele precisa ter uma quantidade de apresentações. Isso, de algum modo, é a partir de uma relação público-plateia e esse amadurecimento ele acontece a partir dessa troca. E aí, para concluir, falando sobre isso, nós fizemos uma temporada, eu acho que no ano de 2019, nos Cucas, da cidade de Fortaleza, e a gente apresentava 2 sessões por dia, uma 9 horas da manhã e outra 3 horas da tarde, e ela era especificamente fechada para escolas, né? Chegavam ônibus com vários alunos e a gente apresentava para uma plateia lotada de crianças de 8 a 14 anos no máximo. E eu gosto de falar isso porque a gente começou a entender uma classificação indicativa para o trabalho, inclusive de uma outra perspectiva. A partir do momento que sempre depois dessa temporada que nós fizemos nos Cucas,
posteriormente tinha um bate-papo, e o retorno que nós tivemos dessa plateia, né, de crianças e adolescentes, dessa juventude, foi de uma proporção de um bate-papo, assim, que de fato o bate-papo aconteceu, né? Nós ficamos assustados, assustados num bom sentido, com os retornos que essas crianças e adolescentes trouxeram. E a partir disso a gente conseguiu entender uma outra dimensão, inclusive, do trabalho. E quais foram os desafios, assim, de atuar em um tema tão diferente, né? Que é como é o futurismo? Eu não sei se, eu não sei se ele fala só de futurismo. Eu não sei se falar muito também de passado também é falar muito sobre futuro. Às vezes eu também acho que o trabalho fala muito sobre um passado, né? Algo que a gente inclusive não chegou a viver, que a gente tem acesso a partir do científico, né? Do desenvolvimento da ciência, e que a gente pode ter, enfim, acesso a isso. E como desafio, eu fico pensando que tiveram momentos, né? Teve esse primeiro momento que o Honório fala, que foi de 2013 até 2017, onde ele surge dentro de uma pesquisa dentro da universidade, e a gente fazia numa outra formatação, e a partir desse momento que a gente sai dessa formatação e passa para o entendimento de colocar ele dentro de uma caixa cênica, né? Da caixa preta do teatro, e resolve, por exemplo, colocar uma pirâmide de 2 metros de altura em cena, pintada de preto. Como é que a gente usa esse objeto? Ele não está lá por si só, né? Como é que a gente também faz esse objeto mover em cena também, né? Então, a partir disso, teve esse desafio, e posteriormente também teve um desafio de entender como que o trabalho ele não se finaliza, por exemplo, quando a gente chega na época da pandemia, né? Quando nós estávamos saindo da pandemia em 2022, que a gente falou assim, vamos voltar com esse trabalho? Será que a gente ainda tem força? Então eu também vejo um outro momento de desafio no sentido de não deixar de apresentá-lo. Agora, voltando ao espetáculo, né? Sobre as roupas. Foram 3 roupas bem diferentes uma da outra. Quais são os objetivos delas, assim? Quais são os temas delas, né? Assim, o que ela traz para o espetáculo? Não sei se tem tema, não. O figurino é do Isaac Bento, uma figurinista daqui de Fortaleza, que trabalhou com a gente nesse trabalho e alguns outros. A Isaac, ela pensou esse figurino assim, porque a gente tinha 3 cenas distintas, e em determinado momento a gente entendeu que era importante que as 3 cenas fossem realmente distintas, e que a gente puxasse elas para universos diferentes, embora eu não soubesse exatamente qual. Mas o primeiro figurino tem uma coisa mais terrosa, a gente remete ali a uma coisa meio réptil, meio desértico. Esse último agora, né? Pulando pro último, uma coisa meio alquimista. A gente vai brincando um pouco com isso, assim, foi fazendo uma composição mais de imagem, né? E o segundo tem uma coisa mais mamífero, né? Uma coisa meio. Mas isso tudo é brincadeira, né? Também ao mesmo tempo. E é verdade, e é brincadeira também, né? Mas que é leão, que é ave, tem uma coisa meio assim. É um pouco isso, assim. Não tem exatamente uma temática definida, não. Mas vai compondo ali a parte da imagem que está surgindo ali, que é imagem, que é luz, né? Que é som. Vai entendendo como é que é essa criação. E para finalizar, o convite, né? Para vir assistir o espetáculo aqui no Dragão do Mar. Venham assistir Rara. Rara está acontecendo aqui no Teatro do Dragão do Mar, todas as sextas-feiras de julho, às 19 horas. Os ingressos são 20 a inteira e 10 a meia. A classificação indicativa é livre. Muito obrigada, gente. Bom, gente, essa foi a cobertura do espetáculo Rara, do grupo No Barraco da Constância Tem. Venham ao Teatro Dragão do Mar valorizar cada vez mais os artistas da nossa cidade.